Olá, eu sou o Lucas Guess Plácido, sou acadêmico da Unisat aqui no curso de Engenharia Mecatrônica e convido a vocês para, junto comigo, fazermos um robô sumô. Eu trago aqui pra gente uma reportagem que foi publicada no jornal da USP, da Universidade de São Paulo, com a seguinte manchete: robô da USP é convidado para lutar sumô no Japão. Um robô da equipe Thunder Rats, cujo nome do robô é Stonehenge, foi convidado a participar de uma importante competição. É apenas um exemplo dentre vários outros que existem. Bom, para a gente começar a dimensionar, a projetar o nosso robô sumô, vou apresentar para vocês algumas das peças que a gente vai usar para o nosso projeto. Vamos começar falando sobre os motores. Esses motores, é uma representação, são utilizados em diversas aplicações trabalhando com Arduino. Motores que são fáceis de serem encontrados no mercado e bons motores para atividades mais simples. Claro que os motores podem ser especificados para ter mais potência, mais força, mais velocidade, porém esses aqui nos atenderão muito bem para o nosso projeto. O segundo item será um sensor infravermelho, que ele será usado para detectar quando o nosso robô estiver chegando próximo das linhas as linhas externas da arena. Um sensor ultrassônico para que detecte a posição do robô oponente. Como eu falei, existem várias competições. Algumas, o robô ele é controlado com uma interação humana através de um controle, um rádio controlador. E o nosso ele vai trabalhar de forma independente, de forma autônoma. Por isso, iremos utilizar esse sensor ultrassônico. A ponte H para o controle do motor, que é controle de velocidade, né, interfaceamento. E por fim, o nosso Arduino, que será o nosso microcontrolador. Para isso, nós vamos trabalhar com o Tinkercad. Como a gente pode ver na tela, alguns componentes já estão posicionados. Algumas ligações aqui que já estão feitas são apenas as ligações para alimentação. Então não há nenhuma ligação que não vá ser possível de ser feita. Todas elas serão feitas de forma conjunta. A gente vai fazer juntos. Então apenas as ligações para alimentação, um pequeno circuito em série para alimentação aqui com as pilhas, para alimentação do Arduino do protoboard. E aqui no nosso CI, que é a nossa ponte H, nós temos um CI com 16 pinos. Lembrando que o pino 1 do nosso CI, ele sempre encontra aonde tem essa referência branca, ou em alguns CIs vai ter um chanfro, um recorte, um pequeno recorte, algum detalhe identificando o lado que se está o pino 1. E geralmente é o lado esquerdo, né, dessa meia lua, que serve como uma referência também. Para a gente estar fazendo a ligação do nosso primeiro motor, nós vamos pegar no pino 11 e vamos ligá-lo ao ponto positivo do nosso motor. Dessa forma. E do pino 14 ao ponto negativo do nosso motor. Desta forma. Muito bem. E da mesma forma nós iremos fazer para o nosso outro motor, que seria o nosso motor aqui de baixo. Nós vamos pegar do nosso pino 3 e vamos ligar aqui no positivo. Opa, não deu certo. Vamos novamente.
do nosso ponto positivo do motor ao pino 3. Aqui. E do pino 6 ao pino negativo do nosso motor. O pino 4 será ligado ao GND. O pino 8 será ligado ao positivo do nosso protoboard. Da mesma forma do outro lado, será feito no pino 16 no positivo e no pino 13 ao negativo. Dessa forma. Sendo assim, o nosso CI está alimentado e os motores já estão interligados com a nossa ponte H. Nesse momento, nós iremos fazer a interligação do nosso CI com o nosso controlador, nosso Arduino. Então, o pino 9 da nossa ponte H, nós iremos levar até o pino 3 do nosso Arduino. O pino 10 da nossa ponte H, nós iremos levar até o pino 5 do nosso Arduino. O pino 15 da nossa ponte H será levado ao pino 4 do nosso Arduino. Agora, para a gente fazer a interligação do outro lado do nosso motor, nós iremos no pino 7 levá-lo até o pino 7 do Arduino. O pino 2 até o pino 9. E o pino 2 da nossa ponte H, ele será ligado ao pino 8, não ao pino 9. O pino 1, deixa eu mudar aqui a cor para não confundir. O pino 1 da ponte H, que será ligado ao pino 9. Tá aqui ainda uma outra cor. Muito bem. Agora a nossa ponte H está ligada. Toda a parte aqui já está interligada com o Arduino. E a nossa interligação eletrônica já está feita. Ficando assim o nosso circuito. O código que eu vou apresentar para vocês, ele é um código de teste, tá? Então, é um código que foi desenvolvido apenas para fazer os motores rodarem e ter um incremento de velocidade e um decremento de velocidade. Então, ele vai ficar nesse loop. Ele vai iniciar, vai incrementar a sua velocidade até a rotação máxima, a velocidade máxima que vai estar setada. Quando ele chegar a essa velocidade, ele irá diminuir retornando a zero e assim o processo se repete. Vamos dar uma olhadinha no código? Aqui a gente tem a definição dos pinos, né?
que a gente acabou de fazer a ligação na parte eletrônica. A definição de quais pinos serão destinados ao motor A, quais pinos serão destinados ao motor B. Algumas variáveis para a questão de tempo, temporização, variáveis para velocidade. A definição dos pinos, quais pinos estarão sendo utilizados, né? E qual o modo deles, serão entradas ou saídas. Nesse caso, os pinos de entrada que foram definidos aqui em cima, eles estão sendo todos utilizados como saída. E por que a gente utiliza uma espécie de nome aqui? Para não ter que ficar utilizando um número do pino que ele está sendo usado. Então, sempre que a gente procurar pelo o em A, que é o Enable A gente vai estar se referindo ao pino 9. Então, isso no código ajuda bastante para encontrar a informação sem ter que ficar pelo pino só o número 9 e ter que ir até o circuito ver o que é esse pino 9. Dessa forma, o código fica mais organizado. Então, aqui a gente tem todas as definições dos pinos como saídas e aqui para que o motor sempre inicie com o status de desligado. Então, a gente manda todas as saídas escreverem um sinal desligado, né, representado aqui pelo low, para que estes pinos definidos acima, como eu citei anteriormente, fiquem desligados no momento de início. Por isso que ele informa Initial State, o status de início. Aqui nesse loop, a gente tem uma variável referente à temporização, utilizando a função millis, que é uma função para substituir a função de delay. Nós não iremos utilizar delay nesse código. Nós iremos utilizar a função millis, que ela vai tornar o nosso código um pouco mais eficiente. Então, aqui ele vai controlar a direção a cada 2 segundos. Então, a cada 2 segundos ele vai inverter a rotação, né? E controla a velocidade a cada 40 milissegundos. A cada 40 milissegundos vai ter um incremento de velocidade. Então, nós temos, retornando à direção, nós temos uma atualização da variável de tempo e uma chamada de função para a direção, para o sentido de rotação do motor. E para a velocidade, da mesma forma, uma variável que está sendo atualizada, né, em relação à velocidade, o controle de tempo para velocidade e uma chamada de uma função para realmente o controle da velocidade. A função a seguir, como está comentada, é para controlar a direção de rotação dos motores. Então aqui a gente tem a variável que está sendo chamada aqui em cima. Novamente a gente tem a variável que está sendo atualizada pela função millis, um status, que é apenas uma variável para controle local, e o intervalo do status, que como a gente pode ver, é o intervalo de segundos entre os estados. Então, a cada 2 segundos ele vai mudar de estado, certo? Para isso, nós estaremos utilizando esta função que vai fazer a verificação do tempo, que ele vai pegar a variável current millis, que está aqui em cima, vai diminuir da variável que nós definimos lá em cima no nosso escopo e vai verificar se ela é maior que o status do intervalo que a gente encontra aqui. Se essa condição for verdadeira, ele vai atualizar o valor dessa variável, trazendo para cá o nosso current millis, que está aqui em cima, sendo atualizado pela função millis, e vai dar sequência aos passos, né? Aqui, utilizando então o switch case. O switch case vai avaliar em qual status tá, que a gente definiu aqui em cima, e vai executar a sua função. Para o caso do status ser 0, ele vai escrever no in1 alto, em 1 estado high, e no in2 estado low, no 3 estado high e no in4 estado low, fazendo ele girar desta forma. Vai atualizar o valor da nossa variável de status para 1, e quando ela atualizar essa variável de status para 1, vai dar um break nesse caso. Sendo assim, ele vai avaliar o próximo caso. Se o próximo caso atender a condição, tiver com o 1 na variável e como foi setado anteriormente, vai executar o que tiver aqui dentro. Digital write 1 vai desligar o status do 1,
vai ligar o in 2, vai botar em low o in 3 e em high o in 4 e vai atualizar novamente o status. Sendo assim, vai para o status número 2. Vai dar um break novamente e vai entrar no case 2, aonde vai desligar os motores. Então aqui ele manda todos os pinos para o status de low. Então ele vai desligar os motores. Depois de desligado, o state volta à variável 0. Quando isso acontecer, ele vai retornar aqui, ó, case 0. E assim o loop se repete diversas vezes. Nesta parte do código, como a gente pode ver aqui na parte comentada, vai ser a parte de controle de velocidade dos motores. Então, para isso, a gente tem a função que também está sendo chamada aqui nesse ponto do código, né, onde diz que é o controle de velocidade e direção. Aqui, dentro dessa função, a gente tem a variável de aceleração, que foi definida lá em cima no escopo também, junto com a variável de velocidade. Se a nossa variável de aceleração, que foi definida aqui em cima como true, ela é verdadeira, uma variável booleana, então ele vai entrar aqui nessa parte do código, fazendo um incremento da velocidade de forma gradual, como a gente pode acompanhar aqui, que está bem comentado. Quando ele verificar se a variável de velocidade for maior que 255, então ele vai atualizar a variável de velocidade, a variável speed, para 255. Quando isso acontecer, a variável accelerate, que é a nossa aceleração, se tornará false, né? E dessa forma vai iniciar a desaceleração. Quando começar a desaceleração, se acontecer, né, quando começar a desaceleração, o speed menos aqui, ele vai fazer uma verificação. A variável de velocidade já é menor que 0? Se for, ela vai atualizar a variável para 0 e novamente ela vai transformar a variável de aceleração para true. Aqui, nessa parte do código, tem a parte de escrita das ativações dos motores, propriamente dito, né? Então, a gente vai ativar os pinos de enable do pino A e do motor A, e do motor B, e a direção do motor A e do motor B. Então, aqui vai estar ligando o in 1 em modo high, o in 2 em modo low, o in 3 em modo high e o in 4 em modo low. E aqui nessa última etapa do código, onde a gente tem a analog write, que é a função que vai escrever um valor analógico. Por isso que a velocidade, do motor ela pode ser incrementada e decrementada. Então, a velocidade aumenta e diminui. É aqui nesse ponto do código. Mandando o sinal para o ENA e o ENB do nosso controlador, né, da nossa ponte H. E o que ela vai receber, se ela não vai receber um valor high ou valor low? Ela vai receber o valor da velocidade, que é o que a gente tem aqui. Ela vai variar de 0 a 255, que é o sinal analógico. E daí isso é convertido pelas rotações mecânicas e engrenagens que tiver dentro do motor, fazendo assim a rotação. Como a gente vai ver agora, eu vou ocultar o código aqui para a gente ter a noção dos motores girando. Vou iniciar a nossa simulação. E aqui, ó, a gente pode ver que os motores estão girando, né? Eles giram, é um único motor, então é um eixo só, ele gira num único sentido. Depois de um tempo ele reseta e gira no outro sentido. O outro motor também, ele está girando num sentido, chega na velocidade máxima, no valor analógico máximo e inverte a rotação. Chega na rotação mínima, no valor analógico mínimo, ele desliga e retorna no outro sentido. O valor de 255 que a gente havia visto aqui no código, ele não representa a velocidade, ele representa o valor analógico, certo? Existe uma conversão para transformar esse valor analógico num valor de rotação. Isso não vem ao caso neste exato momento, mas mais na frente a gente pode abordar esse tema. Novamente, um valor analógico, máximo e mínimo. Então ele vai variar de 0 a 255. Perfeito? Então, essa é a nossa primeira etapa do nosso robô Sumo, a parte de ligação dos motores. Nas próximas etapas a gente vai abordar a ligação dos sensores e numa outra etapa o projeto mecânico. Vamos
vamos executar um projeto mecânico do nosso robô